Berlim, nós fomos para lá porque aconteceu porque eu fui 2 vezes a Berlim, uma vez porque eu estudava letras e depois para Berlinale, com o nosso trabalho já, na verdade, o filme que era dirigido pelo Gustavo, Eternal, nosso último filme no Brasil, e eu fui selecionada para participar do Talent Campus. Então tive a oportunidade, eu nunca tinha ido à Europa, foi em 2005, de ir 2 vezes, 2 anos seguidos à Europa e a Berlim. E a verdade é que nós decidimos assim tentar, não tínhamos nada, na verdade. Foi uma intuição. Não tem como comparar Brasil, a gente está aqui agora e está em casa, é claro. Mas é uma cidade que nos, como eu disse, instigava, nos estimulava muito mais. Com uma circulação de gente chegando, gente indo. E isso que aconteceu desde que a gente chegou lá, mais ou menos está no filme, é o que está no filme. O filme tem esse núcleo do quarto de dormir, que na verdade condensa diferentes casas que a gente teve, né? Já filmou em uma só, mas ali retrata um período de alguns anos em que a gente se mudou dentro da cidade. E a primeira casa que a gente teve tinha 2 janelas no quarto e a gente botou umas cortinas de cetim coloridas e batia o sol ali 1 hora, então ficava um backlight mesmo, colorido. E a gente começou a fotografar isso, então tem toda uma série de fotos com isso. E a gente reencena isso no filme, né? Tem a gente balançando aí. Claro, vira outra coisa quando tu filma. Mas eu acho que dá pra dizer que ele é, acima de tudo, uma travessia, né? Em vários níveis, assim, uma travessia sobre o Atlântico, do sul do Brasil para Berlim. Aí é uma travessia de um casal de imigrantes, por que não, numa cidade nova. E a gente costuma falar que é uma fantasia real. Tem coisas que aconteceram mais ou menos daquela maneira, tem coisas que a gente gostaria que tivesse acontecido, tem coisas que vão acontecer porque a gente acredita que filmes são profecias também, algumas coisas que a gente filma acabam acontecendo depois. Das wollten wir schon lange machen, dieses Pläne hier im Hof. Und heute hat es endlich geklappt. Ich freue mich. Ja, das Wetter macht mit. Und die Stimmung, hey, tudo azul. Wie war's in Kairo? War schön, aber auch anstrengend. Ja, die Stadt ist nicht mehr, wie es war vor 6 Jahren. Eu acho que toda imagem é documento, né? Assim, então, nesse sentido, eu não falaria documentário, mas eu acho que toda imagem é evidência de um tempo, de uma situação, seja ela encenada ou não. Eu acho que é importante dizer uma coisa, por mais que tenha, assim, a gente reconta a nossa história, tem muitas cenas que têm um caráter de registro mais forte, a maneira que a gente liga as imagens, que a gente constrói a narrativa é da ficção. A gente, é como a gente gosta de construir as coisas, mas construir o filme é pela perspectiva da ficção. A gente é muito híbrido, não é purista, e tem outros filmes nossos que são feitos a partir de foto. A gente gosta muito de transpor de um material para outro. E o filme Muito Romântico não é exibido, não é projetado em película. Mas durante anos, ao longo do fazer ele, nós apresentamos ele como performance, em projeções duplas, então ele já foi projetado muitas vezes. Mas eu gosto mais de ver e de produzir imagens nesse formato porque é a câmera que a gente sabe usar, é a nossa ferramenta de uma maneira. É como dizer, um artista que geralmente faz desenho, um dia ele tenta pintar com tinta a óleo, mas ele não é tão bom com aquilo, ele vai conseguir algo diferente daquilo. Eu tenho encontrado cada vez mais gente, principalmente gente que é um pouco até mais jovem que a gente, 20 e poucos anos, que não cresceu, né? Porque a gente é uma geração ainda que viveu mesmo a transição do analógico para o digital. Quando a gente era criança não tinha internet, a gente pegou mesmo a transição. Mas gente que já é de uma geração depois e que está interessada em filmar com película. Não porque tem uma ideia de passado, mas uma ideia de presente, assim, que existe esse material, que esse material tem alguma coisa especial ou específica, vamos dizer, sobre ele e quer tentar pelo menos. Mas pra gente é muito mais até do que a textura, que é claro que a gente gosta muito da visualidade que a película permite, é uma maneira de fazer filmes, é o tipo de processo que a película contém, assim, tu vai fazer filme em película, tu faz de uma outra maneira. A gente roda quase sempre 1 para 1, não deixa a câmera ligada né, é muito mais planejado. Hier bei euch sein kann
und dass mein Film hier gezeigt wird, einen Dank an Melissa und Gustavo. A gente tem duas câmeras. Uma câmera ela filma com um rolinho de 30 metros. 30 metros a 24 quadros por segundo é 2 minutos e 40, mais ou menos. Se você sai para filmar na rua, sei lá, quero captar uma coisa que vai acontecer na ponte ali. E aí eu tenho 2 minutos, não vai acontecer a coisa naqueles 2 minutos, né? Então isso já leva a gente a tendência a encenar e planejar muito mais. É claro que a gente aceita aquilo que acontece, a gente não vai filmar 10 vezes até ficar exatamente, isso faz parte também, é valioso, só tem um rolinho, então é uma limitação, e não se vê na hora o resultado, é óbvio, né? E então aí a gente tem que se organizar, pensar os planos a partir do tempo do rolo. Então aí o tempo já entra como uma coisa bem concreta mesmo. E a aí validade, né, por tem exemplo. o tempo que leva entre tu filmar e tu ver o material. Tem esse mistério ali. Eu acho que muito nesse tempo também é o espaço para a mágica acontecer, porque tu filmou e aí tem todo esse processo fotoquímico e aí tu vai fazer ou telecinar ou fazer uma cópia e tu vai ver. Então tem um tempo que é entre aquilo que tu queria fazer, né, a tua expectativa sobre a imagem e o que realmente aconteceu. E aí eu acho que nesse tempo a imagem começa a ganhar uma espécie de autonomia. この子の名前はキュウリくん。首が壊れてんねん。ちょっと取る？うんもうちょっと取るでこの後行くやろ E nós entendemos que em muito romântico tem dois sentidos, não tão diferentes, mas dois sentidos, um que é bastante romântico, muito romântico, e outro que é romântico demais, né? Exageradamente romântico. Nós gostamos dessa ambiguidade bem leve também. Título é uma coisa que uma hora vem e cola fica no filme, né? Então acho que muito romântico ele tem vários pontos centrados no filme. Acho que a questão da película hoje em dia pode ser vista como uma coisa romântica. A questão de se mudar de um lugar para o outro, cruzando o oceano, um navio cargueiro, pode ser visto. Mas eu acho que principalmente a maneira que a gente lê isso é essa questão da dualidade mesmo, que eu acho que é uma das coisas principais do filme. É o vermelho e azul, é o homem e a mulher e o homem, o casal, o passado e o futuro. Enfim, a dualidade está muito presente no filme. Então, o que a Melissa estava falando, muito romântico, tem um duplo sentido, né? De demasiado e de bem romântico, positivo e negativo. Der Filmprojektor wirft flüchtige Frames an die Leinwand oder auf die